Paz do Senhor, queridos. Amém? Que bom que você veio. Eu quero te convidar a você ficar de pé. Mais um culto. Glória a Deus. Queria te convidar a você a abrir a sua Bíblia, por favor. Salmo de número 24. Número 24, versículo 3, quero começar por aí. Queridos, hoje nós estamos tendo festividade da nossa cidade, aniversário da nossa cidade. Glória a Deus por Nova Mutum, uma cidade tão abençoada. Amém. Deus te trouxe para cá, Deus me trouxe para cá. E Deus tem um propósito nisso tudo, amém? Levanta a mão assim. Agora assim, glória a Deus. Glória a Deus. É só para saber se você veio mesmo no culto hoje, querido. Eu sei que Deus tem propósito para nós nessa cidade, amém? Queridos, eu vim passar um tempo aqui. E esse tempo faz 19 anos. Achei que eu fosse vir cá uns dias e voltar para minha terra. E hoje eu creio, e cada dia que eu tenho vivido aqui, eu sei que Deus tem propósito para nós nesse lugar. Deus tem propósito para você nesse lugar. Você não veio à toa nesse lugar. Deus te trouxe para essa terra, porque tem uma parte que cabe a você, que cabe a mim, para manifestar o reino, amém? Salmo 24, versículo 3, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Versículo 6, tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem que é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor forte, poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E mais uma vez, quem que é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei de Nova Mutum. Ele é o Rei das nossas vidas. Ele é o Rei do nosso coração. Ele é o Rei da nossa igreja. Ele é o Rei do Brasil. Amém? Pai, o Senhor é o Rei da Glória. Queremos declarar isso, Pai, numa data tão importante. Pai, o aniversário da nossa cidade é amanhã, mas nós como cidade estamos comemorando hoje as festividades. Já abençoamos, ó Pai, aquele povo, a programação, a palavra que vai ser liberada na praça, Pai, as barracas, Pai, a barraca do Copem, a barraca do Instituto Semear, Pai, todas as outras barracas, Pai, queremos colocar o pregador Dunga, que vai estar ministrando a Tua palavra. Pai, queremos colocar o Anderson Freire diante do Senhor. Pai, que ele seja usado nessa noite como uma voz profética. Pai, nós aqui como igreja, num dia de ceia, num dia de celebração, queremos declarar que o Senhor é o Rei da Glória desta igreja, que o Senhor é bem-vindo, que o Senhor tome o seu lugar de honra, que o Senhor entre e passeie nessas cadeiras. Queremos abrir nosso coração e nos entregar ao Senhor. Receba o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Convide Ele nessa noite, convide Ele. Entre o... Eu abro meu coração. Oh, oh, oh.
o seu coração. Abre o seu coração e cante forte. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu Eu abro meu coração, Pai. Eu te entrego, Senhor, toda a minha vida, toda adoração seja voltada para ti, ó Rei de Reis, Senhor dos Senhores. que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro
Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro, Senhor. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Oh, abrimos nosso coração, Senhor. Vem, ó Pai, entra, faça morada, sinta-se à vontade, Espírito Santo. Sinta-se à vontade, Senhor. Tu és bem-vindo aqui, ó Pai. Comece adorando a Deus aí no seu lugar. Vai falando, Espírito Santo, tu és bem-vindo, Senhor. Estou aqui simplesmente para te adorar, ó Deus. Quero te entregar, ó Deus, a minha adoração, o meu louvor, ó Pai. Vai falando com o Espírito Santo. Eu vou te dar alguns segundos. Entrega seu coração para Ele. Fala de tudo que você tem medo. Fala tudo aquilo que tem te preocupado, tudo aquilo que tem deixado seu coração aflito. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É um desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua.
esperança viva da presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória, Senhor. Glória, Senhor. Queremos provar, ó Deus, da sua glória e bondade, Senhor. Queremos provar mais uma vez, ó Pai, do teu imenso amor. Queremos provar de ti, Senhor, mais e mais, mais e mais. Oh, não como na primeira vez, Senhor, mas com mais intensidade do que na primeira vez. Queremos te sentir, ó Deus. Queremos te sentir, Senhor. Vem e toca-me. Vem e toca-me, Senhor. Deixe seu coração aberto para Deus. Ele sonda e conhece todos os nossos pensamentos, mas Ele também quer ouvir a tua voz. Mas Ele também quer ouvir a tua voz. Ele quer, não endureça seu coração. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele te usar. Essa é a vontade do Pai, de encontrar com você, te pegar pela mão e te levantar, te levantar, te levantar. Este é o desejo do Pai. Este é o desejo do Pai. Prove da vontade de Deus. Prove de quão real é a presença dEle. Vamos, ei, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar
vamos cantar assim. Porque Ele vive, posso. Santo. Mais uma vez, bem forte, cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mais uma vez, eu queria chamar os líderes aqui para vir na ceia, por favor. Declare isso com fé, queridos. Posso crer no amanhã. Só porque Ele vive, queridos. Nós celebramos a ceia porque Ele vive, porque Ele ressuscitou, porque Ele venceu. E porque Ele venceu, temor não há. Eu sei. A nossa vida. Que a minha vida está nas
que tudo pode, daquele que venceu, daquele que tem todo o poder. De novo. É Deus. Estenda sua mão para cá, por favor. Pai, nós queremos celebrar, Pai, a ceia do Senhor, em memória do Senhor, porque o Senhor vive, porque o Senhor venceu, porque o Senhor ressuscitou, e é só por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos num Deus que tudo pode, que nos amou, que entregou o seu Filho, e que Ele foi lá na cruz, cravou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, e está vivo, sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. Obrigado pelo teu amor, Pai. Queremos, Pai, consagrar esses elementos, o pão, o suco de uva, ao Senhor, e que possamos fazer isso com todo o entendimento e responsabilidade que a Bíblia nos orienta, em nome de Jesus. Amém. Escute, querido. Quem que pode celebrar a ceia? Aqueles que entenderam isso que nós acabamos de cantar. Aqueles que entendem que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e vive para todo sempre. Mas não é simplesmente você saber disso. É você entender e querer viver isso. Isso faz toda a diferença. É você querer ser mais parecido com o Cristo. É você se espelhar naquele que tudo pode, naquele que te amou. Por isso que nós falamos que a nossa orientação é aqueles que já decidiram, que já não tem dúvida e que se batizaram. Pastor, eu não batizei, queria muito participar, querido. Você é dono do seu coração. A Bíblia fala: examinai, pois, o homem a si mesmo. O que não justifica, queridos, é você celebrar algo que você amanhã quer continuar a viver no pecado. Não tenho por que eu celebrar o perdão dos meus pecados se amanhã eu quero fazer de tudo para pecar de novo. A tua vida tem que ser uma luta para viver mais parecido com Cristo em santidade. Amém, queridos? É isso o nosso desafio, a nossa busca, a nossa meta. Talvez você esteja nos visitando, talvez você esteja aqui e por algum motivo não queira participar. Enfim, mas aqueles que vão participar, eu gostaria que você ficasse de pé ou permanecesse em pé. E aqueles que não vão participar, eu gostaria que você sentasse, e espero que você participe o mais rápido possível, em nome de Jesus. Nossa equipe pode distribuir, por favor. Nas mãos do meu Jesus, que vive está.
não recebeu? Alguém aí que ficou faltando? Se tiver alguém, dá um sinal com a mão, por favor. Vocês perceberam que o nosso copinho veio novo, né, queridos? Tem um mistério para abrir isso aí, toma cuidado, tá? Queridos, pega o teu pão, se você abre com cuidado, pega o teu pãozinho sem fermento. E entenda isso que nós cantamos, porque não tem um significado maior do que essa declaração que nós fizemos. Eu tomo a ceia, eu celebro isso todo mês com alegria, porque Ele vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E se eu posso crer no amanhã, temor não há. Porque Ele vive e Ele está no controle da minha vida e da sua vida. E com esse entendimento, eu tomo a ceia, porque isso produz em mim esperança e alegria. Amém? Então coma do pão em nome de Jesus com esse entendimento. Mas teu bem ser. Cálice, por favor. Cálice, eu queria que você levantasse, que eu quero orar. Pai, aqui está a tua igreja. Pai, a primeira declaração que nós fizemos é para quem entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Pai, nós declaramos que essa igreja é tua. Nós declaramos aberto o céu sobre esse lugar. Cremos, ó Pai, que o Rei da Glória está aqui. E cremos que Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Pai, temor não há. Nós cremos no amanhã. E Ele está vivo porque um dia Ele derramou o sangue por amor a cada um de nós, para nos perdoar, para nos justificar. Pai, mesmo sendo tão pecadores, mesmo, ó Pai, tendo uma vida, às vezes, ó Pai, que aos nossos olhos não merece, o Senhor nunca se importou, o Senhor nunca diminuiu o teu amor para com a tua igreja, para com o teu povo, e o Senhor nos alcançou, Pai. Quantas pessoas o Senhor foi buscar lá no buraco, lá no fundo do poço, mas está aqui celebrando a vida, porque o Senhor vive e o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que nos faz iguais. Obrigado pelo teu sangue, Pai, que nos justifica do mais alto ao mais baixo, do mais rico ao mais pobre, Pai, em todas as classes, de todas as formas. Todos nós dependemos, somos dependentes desse sangue, esse sangue que nos salva, esse sangue que nos justifica. Com esse entendimento que nós queremos celebrar, Pai, em nome de Jesus. Tome, queridos, do cálice. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Declare, queridos, declare com toda a força. Mas eu sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Glória a Deus! Santo, santo, santo. Pode sentar.
As crianças, vamos dividir, temos o culto dela. Você, queridos, que veio e quer cumprir um mandamento, um princípio, que é ofertar e dizimar, também quero te oportunizar esse momento, ok? Se você veio preparado, você pode estar dizimando. Aleluia. Queridos, quero tentar ser muito breve, quero trazer algo compacto para os nossos corações, mas queria muito que você estivesse atento, porque é algo tão simples, mas tão poderoso. Eu quero muito que você foque desses minutos, por favor, para que o Espírito Santo possa ministrar aquilo que Ele já começou nessa noite. Que louvor gostoso, que ceia gostosa, que tempo, sabe, que Deus tem feito, disponibilizado para cada um de nós. E eu queria, por favor, que os meninos abrissem, você que tem uma Bíblia, em Mateus 12, versículo 48. Mateus 12, 48. É na NTLH, por favor, Biro. Isso aí. Vou ler 3 versículos, 3 na NTLH, tá? Disse assim: Jesus perguntou. Repita assim comigo: Jesus perguntou. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? O próximo, 13:51. Mateus também. 13:51. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Diga assim comigo. Não, volta lá. Então Jesus perguntou. Mais um. 21:40. Aí Jesus perguntou: e agora, quando o dono da plantação voltar, o que é que ele vai fazer com aqueles lavradores? Feche teus olhos, deixa eu orar. Pai, obrigado pela tua igreja, por esse tempo. Quero colocar essas palavras diante do Senhor. Que o Senhor venha a ministrar conosco, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar. E que teu Espírito possa trazer a revelação que o Senhor quer a cada coração. Que eu possa ser simplesmente um instrumento usado para aquilo que o Senhor quer fazer, que o Senhor apareça, que o Teu Espírito faça, e que os nossos corações sejam atentos, abertos. Em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, todo ladrão, Pai, todo roubador da semente, todo espírito maligno enviado do inferno. Pai, que o Senhor nos cubra com Teu sangue, que os Teus anjos estejam aqui, que a nossa mente esteja aberta para ouvir somente aquilo que vem do Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu só peguei Mateus. Na verdade, eu poderia ter pegado muitos textos, muitos, mas eu quero trazer uma curiosidade, uma didática que Jesus usava. E a Bíblia fala que nós temos que ser como Jesus, e a forma com o qual Jesus muitas vezes ensinava os seus discípulos, a multidão, os líderes, os religiosos, era fazendo uma pergunta. Eu dei 3 textos só de Mateus, sequenciais, de situações diferentes, de momentos diferentes, mas
Nos 3 textos era, e Jesus perguntou, então Jesus perguntou, aí Jesus perguntou. E o tema da minha ministração é justamente essa. Então Jesus perguntou. E por que eu quero trazer isso para o seu coração? Porque quando a gente estuda, por exemplo, numa prova, a prova são perguntas. E as perguntas servem para a gente refletir, pensar e passar para o papel aquilo que nós aprendemos e aquilo que nós sabemos daquele assunto. Então, o intuito de Jesus perguntar algo é para que o povo pudesse pensar, refletir e será que eu consigo responder isso que Jesus está perguntando? Porque às vezes nós escutamos, mas a hora que a gente recebe uma pergunta, às vezes a gente... E na verdade existem 3 perguntas que eu quero fazer para você nessa noite. Que para mim, todo cristão, ou toda pessoa, não cristão, toda pessoa deve saber, deve pensar, deve refletir, deve ter o pleno conhecimento para ter uma resposta sábia e na ponta da língua. E a pergunta é: de onde você veio? O que você veio fazer aqui? E para onde você vai? Eu vou repetir. Primeira pergunta: você sabe de onde você veio? A segunda pergunta: você sabe o que você veio fazer aqui? E a terceira pergunta: você sabe para onde você vai? Assim como Jesus perguntava, assim como Jesus usava essa didática, eu quero fazer você pensar nessas 3 perguntas nessa noite e quero respondê-las com fundamentos, com um alicerce bíblico. E eu quero começar da primeira. E gostaria, por favor, que os meninos abrissem Gênesis 1, 26. Porque isso é muito importante, querido. Você não só ter o entendimento. Porque, eu vim de Deus. Ou, eu vim do meu pai e da minha mãe. Eu vim... Sabe, às vezes a gente gagueja, a gente não entende. E você fala sabe aquela resposta curta? Que você dá na prova, quando você não sabe, você só põe uma palavrinha ali para ver se engambela o professor, para ganhar meio ponto. Então, é importante você ter esse entendimento. E a primeira pergunta: de onde você veio? Gênesis 1, 26. Agora estou lendo todo na RA, ok? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, mulher, os criou. Amém, queridos? Então vamos lá, para a gente tentar responder essa primeira pergunta, e eu quero começar com esse entendimento. Deus tem um plano. Deus faz uma reunião com Jesus e com o Espírito Santo, tanto é que ele usa o façamos, na primeira pessoa do plural, né? Então façamos não era simplesmente ele sozinho, mas era uma trindade que estava com ele. E façamos significa algo no futuro. Vamos fazer algo, ou façamos algo. E aí o versículo 27 fala: e criou Deus. Criou é que ele já fez, é que ele já criou. Então Deus tem um plano, ele projeta isso. Nós vamos fazer o homem à nossa imagem e nossa semelhança. E depois Deus executa esse plano e ele fala: e criou Deus, eu e você. Amém, queridos? Então a primeira coisa que eu preciso que você entenda, escute bem, que foi Deus que criou, nós viemos do Pai. E não só isso, Ele se inspirou nele mesmo para fazer eu e você.
Quando Deus foi projetar, queridos, Ele fez tudo. A natureza é perfeita, eu sou um apaixonado da natureza, em todos os aspectos. Mas a hora que Ele foi fazer eu e você, a raça humana, Ele falou assim, ó, não, a natureza é linda, mas esse ser, nós vamos inspirar em nós mesmos. Nós vamos fazer a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vai ser dessa forma que nós vamos fazer o ser humano. E assim Ele fez. Amém, queridos? Isso é incrível. Agora, Gênesis 2, versículo 7. Querido, Deus já havia criado o homem. Mas aqui no próximo capítulo, Ele fala assim, ó. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Queridos, eu acho isso incrível porque aqui Deus resolve, na verdade, é dar forma ao homem, dar sentido ao homem, a tornar o homem alma vivente. E diz o texto que Ele soprou nas narinas. Em nenhum ser que vive, num cachorro, num gato, numa vaca, você vê Deus precisando soprar. Mas no homem aqui, Ele soprou o fôlego de vida. Então, eu quero que você entenda esse formou, não simplesmente como o fazer, mas como o dar uma forma correta, como dar um sentido, como fazer o homem num molde que Deus queria, a imagem e a semelhança de Deus. Queridos, naquele momento, o homem passou a ser um com Deus. É isso que eu quero que você entenda. Quando Deus soprou, que o homem passou a ser alma vivente, diz a Bíblia, e você pode estudar isso aí, que Deus tinha tanto relacionamento com o homem, a ponto dele vir todo dia, a ponto deles não se envergonharem, a ponto de Deus falarem e eles escutarem, eles falarem e Deus escutarem. Era um relacionamento de intimidade, era um relacionamento de proximidade, porque esse é o plano original, era Deus e o homem ser um, através de um sopro dentro de mim e de você, que nos faz diferente do resto de todos os animais. Amém? Queridos, perfeito, glória a Deus. Estava naquele momento maravilhoso, todo mundo com Deus, Adão e Eva ali desfrutando. E o que acontece? Entra o pecado. Isaías 59, por favor, versículo 2. Isso é importante você entender. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Queridos, quando entrou o pecado, houve uma separação daquele plano original, daquele Espírito que soprou dentro de nós, daquela unidade que a raça humana, que o ser humano tinha com Deus. A Bíblia fala que o pecado nos afasta, que o pecado nos separa. Então, o homem que não tinha vergonha, agora passa a ter vergonha de Deus. O homem que agora antes escutava plenamente, agora não escuta direito. O homem que tinha uma vida que era toda suprida por Deus, agora ele tem que lutar com as suas próprias forças. Por quê? Porque houve essa separação. E qual que é o plano de Deus perfeito? Qual que é o plano de Deus por amar tanto eu e você? Foi dar o seu Filho unigênito para que você, para que todos que creem, possam não mais viver separados, mas a gente possa de novo ser um com Ele e ter a vida eterna. Amém, queridos? Esse foi o plano de Deus. 2 Coríntios 5,15, por favor. Queridos, foi por isso que Jesus veio, para restabelecer essa separação. E Ele morreu por quem? Queridos, por todos, você entende isso? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para Jesus, ou para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, queridos, Jesus veio fazer algo por mim e por você,
para que a gente não possa mais viver para nós mesmos, mas para aquele que nos amou, que nos morreu e que ressuscitou. E aqui está o embate do ser humano, aqui está a decisão, aqui estão as nossas escolhas, aqui estão as nossas lutas. E isso é muito importante você saber. João 1, versículo 12, por favor. Presta atenção. Mas a todos quantos o receberam. Querido, não está falando se você acredita. Não é todos aqueles que acreditam. É todos quantos o receberam. E eu quero te fazer outra pergunta. Você tem certeza que você já recebeu Cristo? Porque a gente tem que pensar. Porque esses, não são todos, mas esses que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu santo nome. Por quê? Por que que ele nos deu o direito de sermos feitos filho? João 17, 21, por favor. A fim, com o propósito, que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Ou seja, o que Jesus fez? Jesus pegou aquele plano, façamos o homem, aquela original que Deus soprou, que tinha aquele relacionamento. Depois que entrou o pecado, houve essa separação. Então Deus manda Jesus para reativar de novo esse plano, para aqueles que o receberam, e que passam a ser feitos filhos. Por que filhos? Porque, queridos, Deus nos criou, nós somos criaturas. Ele lá no início, Ele soprou o Espírito, então nós éramos um. Mas quando entrou o pecado, nós continuamos sendo criaturas de Deus. Mas agora, para eu ser um de novo, eu preciso passar pela cruz, por aquilo que Jesus fez. Porque isso é o único caminho que vai me deixar eu ser um de novo com o Pai. Essa é a oração de Jesus por mim e por você. Amém, queridos? E por que eu estou te falando tudo isso? Porque para mim existe duas formas. Na verdade, você pode existir, você pode simplesmente viver, estar existindo, ou você pode ter a vida. Você pode simplesmente ser criado e estar lutando, ou você pode entender, entendeu? Da onde você veio, o plano de Deus para você, e desfrutar daquilo que Deus tem para mim e para você. E isso faz toda a diferença, queridos. Passando a régua, fazendo um resumo dessa primeira pergunta e respondendo. Então, de onde você veio? Deus nos criou, depois Deus soprou o Espírito em nós, nos deu vida. Eu posso ser hoje, pelas minhas opções, ou criatura simplesmente, ou me tornar filho, porque Jesus veio fazer essa ponte de novo na cruz do Calvário. João 1, versículo 1, por favor. Eu gosto muito desse texto para você entender. No princípio, Jesus era o verbo, tá? Vou te ajudar nisso aqui. E Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus, e Jesus estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Ou seja, queridos, presta atenção, todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus. Quando Deus falou, haja, quando Deus criou, quando Deus era o verbo, falando que Jesus era o verbo, tudo que se fez, ou seja, eu e você, amém? Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, eu e você viemos do Pai, viemos de Jesus, viemos do Espírito na criação. Eu e você temos um DNA, uma identidade celestial, amém? Efésios 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. E aqui eu já acho incrível, porque aqui já responde a segunda pergunta. Jesus entregou para dar sentido, queridos, para dar destino,
para mim e para você, para essa vida. E eu quero entrar na segunda. Você sabe o que você veio fazer aqui? Queria dizer uma pergunta inteligente, e que eu olho para a Bíblia e eu vejo quantas pessoas que são referências para nós demoraram para perceber isso aí. Quero te dar um exemplo. Abraão viveu 75 anos, e com 75 anos ele descobre o porquê que ele veio, qual que era o destino, qual que era o propósito da vida dele. Deus se revela a ele, ele faz uma aliança. Então Abraão conhece, vive, entende, e Deus fala assim: ó, não quero mais nada, só quero que você anda na minha presença e ser perfeito. E queridos, e a vida de Abraão muda, sabe por quê? Porque quando você descobre o real propósito pelo que você veio, isso produz em você esperança, isso te dá ânimo, isso te dá motivação. Agora você não fica andando à toa, sem saber para onde você vai, o que você tem que fazer, qual é a tua meta de vida. Não, você tem um norte, você tem um destino, e quando você tem e entende isso, isso produz esperança, isso quer te dar ânimo. Então agora a vida de Abraão se transforma, a ponto dele ser pai, a ponto dele pegar a Sarinha, tadinha, já idosa, está lá, ter Isaac e viver todas as promessas do Senhor. Talvez você até hoje não tenha entendido isso. Tem alguém com 75 anos aqui? Eita glória! Sabe o que significa, queridos? Que nós estamos na frente de Abraão. Que talvez, se você não conseguiu ainda entender o destino, o propósito de Deus para a tua vida, talvez hoje seja essa noite que Deus te trouxe aqui só para te falar assim: ó, tem algo a mais que você não conhece, mas que eu quero te dar e que vai mudar a tua vida. Queridos, é incrível, nós precisamos. Ah, pastor, eu entendo que essa vida a gente veio para vencer, para ganhar dinheiro. Queridos, se dinheiro fosse a solução dos nossos problemas, rico não se suicidava, rico não tinha depressão, rico não tinha tristeza. E na verdade, os índices são iguais: pobre, rico, magro, preto, branco. Por quê? Porque, queridos, tem um propósito de Deus para nós. Deus colocou um desejo, Deus colocou um buraco, Deus colocou um vazio, Deus colocou algo que nós ansiamos em buscar. Deus colocou algo em nós que só é preenchido com Ele, e isso é importante a gente entender. Se você voltar lá na origem, entendeu? No plano, quando Deus deu forma ao homem. Lembra de Paulo? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Na versão NTLH, se eu não me engano, fala: e não façam as mesmas coisas que o mundo faz. E não entre na forma do mundo. E não entre no molde do mundo, porque o mundo aí fora tem um formato, tem um molde, que se nós não estivermos atentos, nós entramos nessa forma natural que o mundo toda hora está nos dando. Mas a nossa forma foi o Deus que deu, com o Espírito. Então Paulo fala para aquela igreja: não entre nessa forma, não entre nesse formato, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem aquilo que Deus quer para mim e para você. Amém, queridos? Então, respondendo a segunda pergunta: para que eu e você viemos aqui? A primeira coisa, queridos, que para mim eu acho assim mais fundamental, é para que eu e você tornemos mais parecidos com Cristo. Queridos, o propósito meu e seu, e Jesus veio aqui para tornar eu e você uma cópia de Jesus. Hoje Jesus não está em terra, então Ele usa você
Ele molda você com o Espírito Santo no formato de Jesus e você revela o Cristo. Você é o espelho do Cristo. Então, queridos, o propósito meu e seu de vida é eu ser cópia de Cristo nessa terra, nessa cidade, na minha casa, no meu trabalho, aonde eu for. Esse é a sinopse do Evangelho, é o resumo do Evangelho, é a característica maior para mim. Diga assim: eu preciso me tornar parecido com Cristo, porque o Espírito se manifesta através de mim e de você, e Ele molda isso em nós. Amém, queridos? Eu escutei uma frase, não sei de quem que é, mas eu achei incrível, que fala assim, ó: Cristo se tornou o que eu era, para que eu me torne o que Ele é. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, ó: Cristo se tornou o que eu era, para que eu me torne o que Ele é. E por isso Ele colocou o Espírito Santo em mim e você, para o Espírito nos dar o formato, nos ajudar a sermos quem Cristo é. Por isso que Ele falou: eu vos dei autoridade. Por isso que eu falei: se vocês crerem em mim, obras maiores do que eu fará. Por isso que Ele incumbiu a gente de tantas coisas. Agora presta atenção: o que Deus quer, querido? Ou como que eu vou me tornar parecido? De acordo com as prioridades do meu coração. Queridos, eu adoro aquilo que eu amo. Eu vou repetir: a gente adora aquilo que a gente ama, aquilo que é prioridade do nosso coração. Se o meu amor, se a minha prioridade for Cristo, eu vou adorar a Cristo. Mas se minha prioridade for qualquer outra coisa, mesmo que eu não queira, é isso que eu estou adorando. Mesmo sem ter o pleno convicção. Ah, não, pastor. Não, queridos, é isso. Bíblia, Salmo 115, versículo 8. Tornem-se semelhantes a Ele os que fazem e quantos neles confiam. Aqui estava falando dos ídolos, ok? Mas o salmista fala que a gente se torna semelhante àquilo que a gente adora. Então, querido, se você adora a Deus, você se torna semelhante àquilo que você adora. E aí você entende por que João capítulo 4 fala que Jesus, ou que o Pai, está procurando os verdadeiros adoradores. Porque verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E se eu adoro o Pai, eu vou me tornar parecido com aquilo que eu adoro, com o Cristo. E se eu me torno parecido com o Cristo, eu cumpri, eu entendi o meu propósito, que é me parecer, que é ser como, que é me fazer igual àquele que me chamou. Amém, queridos? Então você entende a importância da adoração, o porquê da adoração, o como nosso coração tem que estar centrado nisso. Mais um, 2 Coríntios 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queridos, Deus, Jesus, confiou a mim e a você uma palavra que faz outras pessoas reconciliarem com Deus. Não foi a anjos, não foi a ninguém, foi a mim e a você. Uma palavra de reconciliação cabe a mim e a você. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores, representantes em nome de Cristo, como se Deus exortasse, ensinasse, falasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, queridos, você também veio para um propósito: revelar o Cristo através de você, reconciliar pessoas com Cristo. Respondendo e fechando essa segunda pergunta: o que você veio fazer aqui? Primeiro, queridos, se tornar cópia de Jesus, mais parecido com Jesus.
Como isso? Sendo um verdadeiro adorador. Por isso que a gente fala, eu vim para adorar. Queridos, na verdade Deus não precisa da nossa adoração. Ele tem os anjos que adoram. Então por que nós somos adoradores? Porque quanto mais eu adoro, mais parecido, mais eu vou me tornar com aquilo que eu adoro. Você entende? E quando eu me torno, eu cumpro aquilo que Jesus quer. E o último, revelar o Cristo. É um ministério que Deus confiou a mim e a você. Terceira pergunta. Você sabe para onde você vai? Eu vou para o céu. É muito vago, né? Todo mundo fala. Você perguntar aí para o Brasilzão inteiro, para onde você vai? Eu vou para o céu. João capítulo 14, versículo 1. Eu estou falando de uma convicção. Você tem convicção disso. É isso que faz a diferença. Se Jesus voltar agora, você tem convicção que você é salvo. Porque, querido, quando você entra essa convicção no seu coração, a maneira de você viver muda. João capítulo 14, versículo 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, isso é uma promessa maravilhosa, que Deus vem preparar um lugar, foi preparar um lugar para mim e para você, que tem um lugar para mim e para você, e que o nosso Jesus vai voltar para onde Ele estiver, nós estejamos também. Amém, queridos? Filipenses 4, versículo 20, por favor. Só porque eu olhei agora, hein? Põe o 21, deixa eu ver se é o que eu anotei errado, ou se está aí. Não, não é isso aí não. Eu devo ter anotado errado. Depois você acha aí para mim, por favor. Não deve ser Filipenses ou então alguma coisa. Mas diz o seguinte, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, queridos, agora não era Filipenses? É 3? Então errei aqui, eu que digitei. Volta no 20. Pois a nossa pátria está no... Queridos, era essa convicção que Paulo tinha. E isso para mim é incrível, porque ele vivia com essa esperança, ele vivia com esse entendimento. 2 Tessalonicenses 4, versículo 16, por favor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Queridos, às vezes a gente lê, a gente perde a noção, porque passa a ser, parece um filme de ficção. Mas entenda a seriedade disso, a importância disso, falando que nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, e nós vamos encontrar com Jesus nos ares, e estaremos para sempre com eles. Queridos, essa era a esperança de Paulo, essa era a esperança dos discípulos, essa tem que ser a esperança da igreja. Queridos, eu tenho que saber de onde eu vim, eu tenho que saber o meu propósito e a motivação para onde eu vou, aquilo que me aguarda, aquilo que me espera,
Por favor, Romanos 8, versículo 18. Porque quando nós entendemos isso, queridos, quando isso está claro no nosso coração, você entende porque Paulo falava. Paulo falava assim, para mim eu tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Querido, quando você tem a convicção disso, vamos entender, por favor. Imagina Paulo sendo apedrejado, sendo perseguido, naufrágio, preso, açoites. Queridos, problemas. Mas eu e você também temos problemas. Eu e você também temos dificuldades. E qual que é a nossa força de vencer as dificuldades? É isso que eu quero que você pense. A nossa força é o quê? É simplesmente falar assim, não, eu vou vencer porque a minha família está me esperando. Querido, que segurança nós temos disso? Sabe qual que é a motivação? Agora, quando você entende isso, eu e você falam assim, não, esses problemas, essas lutas, eu sei que eu estou passando, mas esses leves, essas pequenas tribulações e problemas, não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim e a você. Queridos, essa era a motivação, isso era o que dava esperança, isso era o que dava força. A hora que Paulo estava desanimado, a hora que ele via um problema, a hora que ele não via saída, ele olhava para o autor e consumador da vida e falava assim, uau, não, essas pequenas tribulações, essas dificuldades não se comparam àquilo que está prometido para mim, e eu entendi isso, então eu tenho força e eu vou perseguir, e eu vou perseverar, porque esse é o meu chamado. Queridos, isso é um ânimo de vida, isso é uma motivação que Deus quer que eu e você tenha. Amém, queridos? Queria te convidar a você ficar de pé, por favor. Tão simples, tão básico. Usando uma didática de Jesus. E Jesus perguntou. E hoje lancei 3 perguntas básicas que todo homem e mulher deveriam ter clareza, certeza, convicção. E a primeira delas, de onde você veio? Você tem uma origem, tua origem é no céu, tua origem é do DNA de Deus, Ele se inspirou no próprio ser celestial, em quem Ele era, para fazer você. Segundo, você não veio simplesmente para ter uma família, para trabalhar, para conquistar coisas. Querido, você não veio simplesmente para conquistar coisas. Deus, quando Ele olha para você, Ele não olha simplesmente a tua pequena vida, Ele olha para as tuas gerações, Ele olha para aquilo que você está fazendo, que vai perpetuar nos teus filhos, nos teus netos, e vai lá na frente. Deus é um Deus geracional, é um Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Deus é um Deus da raiz de Davi. Sabe, queridos, quando Jesus é da linhagem, Ele cita Davi lá atrás. Por quê? Porque tem uma geração, tem algo, queridos, que não pode parar em você. Então você veio, queridos, é muito mais do que conquistar coisas, porque às vezes teu filho pode perder, teu neto pode perder. Mas eu fiz a minha parte. Glória a Deus, você fez a tua parte, mas a tua parte em Deus é muito mais importante. Se você entender que você foi chamado para ser parecido com Cristo. Queridos, nós fomos chamados, o nosso desafio dia a dia é sermos mais parecidos com Cristo. É as pessoas olharem em mim e você e falar assim, ali vai um pequeno Cristo, ali vai um cristão. Esse é o significado, querido, do cristianismo, de um cristão. São pequenos cristos esparramados, espalhados pela face da terra, manifestando aquilo que Ele quer. E nós temos uma convicção, nós vamos para junto do Pai. E quando eu tenho essa convicção,
mesmo que eu tenha dificuldades. Gosto muito. Tiago 1, versículo 12. Diz assim, ó, bem-aventurado o homem ou a mulher que suporta com perseverança todas as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Sabe, queridos, eu vejo que nós precisamos ser aprovados. Bem-aventurado suportar com perseverança. Sabe, porque é uma luta. E o que é ser aprovado? É Jesus olhar para você no dia e falar assim, você se espelhou em mim, você foi um pequeno Cristo, você buscou ser parecido comigo. Vem que tem uma coroa, tem um lugar preparado para mim e para você. Amém. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pela palavra, que o Senhor seja realmente vida nos nossos corações, que o Teu Espírito nos ajude, Pai. Pai, que nós possamos entender, Pai, não vale nós vivemos para aquilo que esse mundo, para os moldes desse mundo, Pai, mas que nós possamos entender que o Senhor é a nossa prioridade, que o Senhor é a nossa vida, e que isso vai fazer toda a diferença. Pai, nós não queremos uma igreja que simplesmente exista, que simplesmente foi criada. Não, nós queremos uma igreja que tenha o fôlego de vida, que desfrute de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de sermos um com o Senhor, de alcançarmos um lugar de intimidade, de vivermos tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz e disponibilizou para nós, Pai. É a minha oração, que o Senhor, Pai, abençoe cada casa, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu tenho alguns recados rapidinho, você pode permanecer de pé. Eu queria fazer uma surpresa, mas já vazou no grupo, não teve jeito. Mas final de semana que vem, sábado e domingo, nós teremos, queridos, cultos especiais. Sábado às 19 horas. Que hora? Tem a tag aí ou não? Não está aí não, irmão? Não acredito um negócio desse. Pega do celular aí, ó. Põe aí, rapidão. Queridos, nós vamos estar com o pastor Saulo. Quem lembra do pastor Saulo que esteve aqui conosco? Amém? Ele vai estar aqui conosco no final de semana. Culto sábado dos jovens, que não vai ser dos jovens, vai ser todos nós. Todos nós somos jovens, amém? Eita glória. Sábado às 19 horas e também domingo às 19 horas, ele vai estar conosco esse final de semana. Queria muito que você viesse, queria muito que você convidasse alguém. Vai ser algo mover de Deus, eu creio que vai ser sobrenatural. Vai ser um esquenta, um fogo para o próximo final de semana, que será um encontro. Amém? Queridos, vai ser sobrenatural. Aí, irmão, tá vendo? É só dar uma apertada, não sei se que sai. É isso aí, ó. Nós vamos ter 9 e 10 de julho, tá? O pastor Saulo, às 19 horas, estaremos aqui. E eu quero muito que você não falte, ok? No próximo final de semana, tem aí também, nós temos um encontro, e no domingo o batismo. Queridos, se você ainda não deu o nome para o encontro, dê. Se você não deu o nome para o batismo e queira batizar, nós estamos fazendo as nossas aulas. Já tivemos 2 aulas domingo passado e esse domingo. Vamos ter mais uma domingo que vem, ok? Então quero muito que você venha, que você participe disso. Eu sei que vai ser incrível em nome de Jesus. Amém? O bazar, sábado dia 9, vai ser antes do pastor Saulo. É isso aí. Vai ser à tarde. Até quinta-feira, se você tem alguma coisa na sua casa e que você não está usando e queira doar, queridos, a igreja fica aberta aqui no período da tarde. Pastora Cris está aqui, ou nos cultos. Venha, traga uma sacolinha, ou o que você quiser, é só você deixar aí. Até quinta-feira nós estaremos recebendo, ok? Para o nosso bazar, que será no dia 9. Mais algum recado? Amém? Glória a Deus. Queridos, temos o nosso grupo de oração? Não sei, né? Hoje está sendo meio atípico. Bom, mas se você quer oração, vem cá, presbítero Adilson, acabei de te escalar.
Vem cá, pastor Ana, você também. Aí, Maria, pronto. Escalados. Se você precisa de oração, se você deseja, tem algum pedido específico, terminou o culto, você procura eles, ok? Que eles estão aqui para orar. Se você, querido, quer entregar sua vida a Jesus, se você quer voltar para Cristo, não perca tempo, faça isso. Jesus tem nos chamado e eu sei que Deus tem grandes coisas para nós, amém? Quero liberar vocês, tentei fazer assim bem compacto, porque nós temos as festividades, nós temos as barracas. Quero te convidar, você está conosco, vai estar ali na praça, tem toda a nossa equipe, os líderes estão lá trabalhando, ajudando, e eu vou para lá agora e quero te convidar, você está lá conosco também, amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse culto, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito. Nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, que o Senhor dirija todas as coisas, que o Senhor conduza, Pai, as casas, aquilo que nós precisamos, os nossos passos, que sempre o Senhor esteja na frente, ó Pai, movendo aquilo que o Senhor quer em nós. Muito obrigado, abençoamos cada família, cada vida, cada coração, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, queridos. Vá em paz, em nome de Jesus.